ainda com certeza teremos pessoas chegando aqui no comecinho. Eu sou Marcelo Vera, sou um dos fundadores da Inova, professor também, estou aqui só para dar um bem-vindo, boa noite a todos vocês. A gente está aí na nossa jornada contínua, né, de promover eventos para compartilhar um pouco do que a gente tem estudado, descoberto, enfim. Antes da pandemia tinham muitos eventos presenciais, agora aqui na telinha, com presença de pessoas do Brasil inteiro, isso é muito bacana, né? O lado bom dessa virtualidade, vamos chamar assim. E Anderson, obrigado pela sua agenda. O Anderson é o nosso professor titular da cadeira de Economia, professor não só da Unitar Faculdade, mas do MBA da Inova, do pós-MBA, do curso de conselheiros. O Anderson, fizemos uma duplinha, vocês vão ficar encantados com essa apresentação de hoje. Eu assisti semana passada, a gente fez uma duplinha no dia do profissional do comércio exterior, então eu falei um pouco e assisti essa apresentação dele, muito bacana, muito inspiradora, muito realista, e o Anderson, vocês vão ver, ele é um cara que consegue transformar um tema que para muitos é denso, às vezes até chato e tal, numa coisa muito lúdica, palatável e compreendida. Então, Anderson, obrigado mais uma vez. Deixo a turma com você para você nos dizer o que esse ano 2021 nos aguarda e o que a gente pode fazer a partir das perspectivas econômicas. Um abraço, boa palestra a todos. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Meu boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer falar um pouco aqui sobre cenários econômicos em casa, né? Estamos aqui na Inova Business School, esse projeto do qual faço parte já desde o nascimento praticamente, né? Ao lado do Marcelo, da Marcele, do Fausto, que está aqui presente, e outros tantos colegas que vêm contribuindo, né, para esse projeto tão delicado e audacioso ao mesmo tempo em educação executiva, tá? Então é sempre um prazer poder bater esse papo aqui, falar de economia, que é minha área, ainda mais no ambiente promovido aqui pela Inova, sempre muito interessante e instigante, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite, é uma satisfação e meu muito obrigado a todos que dedicaram aí uma horinha, né, de uma noite de quinta para tratar de um tema, como o Marcelo bem disse, um tanto quanto árido, né, mas ao mesmo tempo interessante. A gente tenta tornar um pouco mais palatável, né? Esse é o nosso desafio aqui de fala, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ao tema, né? Hoje eu planejei falar um pouco com vocês a respeito de cenários econômicos, tá? Em especial cenários de curto prazo, né? Me refiro ao ano de 2021, tá? O que a gente pode imaginar para a economia brasileira e, eventualmente, até 2022. E, claro, numa visão realista, ou seja, nem otimista e nem pessimista catastrófico, mas realista, imaginarmos aqui o que pode de fato acontecer, qual é a trajetória que estamos cursando, quais são os riscos e desafios, quais são as oportunidades, né? Quer dizer, o que a gente pode enxergar de bom, de interessante aí para os próximos meses. Então, esse é o teor do nosso papo de hoje, tá? Para iniciar o papo, eu acho que vale a pena a gente começar já situando o momento econômico que nós estamos vivendo. Quer dizer, classificando, qualificando esse momento. Pessoal, esse momento é chamado de recuperação econômica, tá? Recuperação econômica. O Brasil vive isso hoje. Não é o único país, na verdade, a maior parte dos países no globo também estão num momento de recuperação econômica, e de saída já vale dar um alerta aqui, né? A recuperação econômica, ela é positiva. Claro, eu estou me recuperando, em outras palavras, eu estou num movimento ascendente,
eu estou crescendo. Mas, claro, ela também traz um alerta. Se eu falo em recuperação, significa que eu tomei um tombo, né? Quer dizer, eu me machuquei. Eu estou me recuperando de algo que aconteceu recentemente e que não foi bom. Claro, né, gente? Eu me refiro aqui, no exemplo econômico, à crise pandêmica e às consequências que ela trouxe também na área econômica, tá? Então, há 12 meses exatos, entrávamos nesse universo dramático chamado pandemia global. Ela desembarcou aqui no Brasil em fevereiro do ano passado, então, quer dizer, já são exatamente 12 meses, né, um ano. E claro, é uma crise que surge na área sanitária global. Quer dizer, uma crise que vem do campo da saúde. Ela começa na China, ela se espalha pelo mundo inteiro, chega na Europa no começo do ano passado, depois chega ao continente americano e em fevereiro já temos as primeiras notícias da tragédia aqui no Brasil. A tragédia é o vírus presente, as pessoas adoecendo, infelizmente logo as notícias de óbitos, algo traumático e muito doloroso para todos nós, e entramos nesse circuito triste chamado pandemia global, tá? Há exatos um ano. Porém, esse circuito, ele nasce na área da saúde, ele é uma crise sanitária, continua sendo, mas ele traz consequências também para a área econômica. Então, há exatos um ano, enxergamos um choque na oferta produtiva, né? Então, nos primeiros meses ali, semanas de pandemia, começaram medidas mais duras de lockdown, distanciamento, paralisação de produção, redução do comércio, shoppings fechando, empresas diminuindo o ritmo de operação ou até parando literalmente. Então, isso gerou um choque de oferta de um lado, e do outro lado, observamos o quê? Um choque de demanda também. Por quê? Porque eu passo a ter consumidores trancafiados em casa ou praticando as medidas de isolamento preventivamente à pandemia. Ao mesmo tempo, muitos desses consumidores e trabalhadores observam sua renda derretendo, a ameaça de perda do emprego, de comércio parado, os microempresários, os empreendedores, os informais, quer dizer, renda familiar sendo reduzida. É uma crise que se arma e, até então, poucas vezes vista no nosso passado, não digo nem recente, mas de pelo menos 100 anos para cá. Né? Não se viveu nada parecido em termos de crise sanitária agressiva e impactos dramáticos também na área econômica. Tá? O resultado disso, gente, foi uma crise no sentido econômico. Os países entraram em recessão, o Brasil não foi exceção. Quer dizer, os números da economia, como o PIB, por exemplo, começaram a derreter. Tá? E a preocupação com o desemprego, com a queda na renda, salários, quer dizer, isso assombrou os países. Porém, a partir do meio do ano passado, a gente começa a usar um termo ali para julho, agosto, que é recuperação econômica, tá? Então ele começa a surgir timidamente na mídia, na boca do ministro, na fala do político. Essa recuperação ela começa a se desenhar timidamente e vai ganhando força ao longo do segundo semestre, tá? E esse movimento de recuperação, ele é um movimento que nasce repleto de oportunidades e também de desafios, incertezas próprias de um período de recuperação. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então essa introdução foi para trazê-los para o universo presente, né? Quer dizer, de onde viemos e onde estamos hoje. E agora eu começo aqui o meu compartilhamento de tela com vocês, tá? Peço um segundo só para abrir aqui a imagem. Acho que
Já está dando para ver, né, gente? Entrou já, né? Beleza, tá? Legal. Sim. Ótimo. Então tá aqui nossa apresentação de hoje. Eu preparei algumas poucas telas, eu sou bem econômico aqui nos slides, mas elas contêm os itens essenciais aqui do nosso papo, tá? Então vamos lá. Pessoal, vamos dar um panorama geral no que aconteceu do ano passado para cá e em qual é a previsão de curto prazo. E para começar, a minha sugestão é: vamos fazer isso olhando para o principal indicador de geração de riqueza dos países. Eu me refiro ao Produto Interno Bruto, o PIB. Né? O PIB todo mundo conhece, já ouviu falar, acompanha e entende ele como sinônimo da capacidade de um país de produzir riqueza. Então, eu diria que ele é o grande indicador de desempenho econômico das nações, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa tela. Vamos começar por Estados Unidos, tá? Dá uma olhada aqui comigo. 2019, a economia americana vinha crescendo num ritmo de 2,2% ao ano. Na verdade, gente, no ano anterior, 2018, não me falha a memória, ela já havia crescido 2,9%. Ou seja, para o padrão do tamanho da economia americana, quer dizer, pelo perfil deles, ela vinha se mantendo num ritmo bastante interessante de crescimento. Eu não vou dizer avassalador, mas de 2 a 3% ao ano, para uma economia como a americana, sem dúvida é um bom resultado. Tá? Por ser uma economia já grande, madura, eles vinham num bom ritmo. Bom, eu chego no ano de 2020. Olhem o tamanho do tombo, menos 3,4. Pessoal, vale lembrar que isso aqui ainda é uma estimativa, tá? Essa aqui é do FMI, mas por que uma estimativa? Porque apesar de 2020 já ter terminado enquanto ano, a divulgação oficial do PIB, quer dizer, o número consolidado, ele deve ser feito agora na virada do mês, quer dizer, entre fevereiro e março, os países devem divulgar oficialmente seus PIBs, tá? Por hora, a gente está trabalhando com uma estimativa, nesse caso aqui é do FMI, é de excelente qualidade, e até pelo fato do ano já ter terminado, muito provavelmente o número oficial não deve ficar muito longe disso, tá? Então a margem de erro é bem pequena. Eu diria que deve bater ali em menos 3,5. Tá? É um tombo significativo. Tá? É um tombo, não é uma recessãozinha, nem um escorregão. É um mergulho muito feio. Quer dizer, a trombada foi feia. Tá? Pessoal, dê uma olhada em 2021. Esse ano. Aqui já é projeção do FMI, nós estamos em fevereiro. Assim como 2022. O que eu tenho aqui? Pessoal, claramente uma projeção de recuperação econômica. Quando eu olho para 2021 e 2022, aqui claramente eu entendo que o cenário é de recuperação econômica e que, no caso da economia americana, o tombo de 2020 será plenamente superado com o desempenho de 2021, 2022. Tá? Pelo menos nesta projeção do FMI. Tá? Então, eles estão olhando uma curva ascendente muito forte para a economia americana. Pessoal, e vale a pena a gente olhar com carinho para isso, porque nunca é demais lembrar: nós, Brasil, somos uma economia emergente. E, como tal, dependemos do investimento estrangeiro, dependemos de resultados positivos na balança comercial, né? Dependemos aí de relações com países grandes que trazem empresas e permitem acordos. E, claro, Estados Unidos crescendo pode sim ser um vento favorável à economia brasileira, ou seja, pode ser uma oportunidade de crescimento também para o Brasil, vamos dizer, em termos de momento de recuperação. Tá? Bom,
Esse é Estados Unidos. Agora vamos dar uma olhada nesse outro aqui. Olha a zona do euro. A zona do euro, gente, eles vinham num crescimento muito tímido, tá? Então, nos últimos anos, a gente observa crescimentos ali na região em torno de 1% ao ano. Claro que quando a gente olha para. Opa, acho que eu reduzi a tela aqui sem querer. Minutinho. Pessoal, só um minutinho mais aqui. Pronto. Voltou, né? Tá cheia agora, né? Beleza, beleza. Sim. Eu tinha reduzido aqui sem querer. Vamos lá. Então a zona do euro ela vinha num ritmo de crescimento de 1% ao ano, um ritmo tímido, mas vinha crescendo. Olhem o tamanho do tombo estimado para 2020. De novo, a mesma história, ainda não é um resultado consolidado, mas tudo indica, dá para esperar algo em torno de 7%. Pessoal, a pandemia bateu muito pesadamente no continente europeu, não só no aspecto saúde, que é o principal, mas também no aspecto econômico. Uma queda de 7% no PIB é algo que não se via na Europa, literalmente desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quer dizer, isso dá a dimensão do tombo. Tá? Bom, quando eu chego em 2021 e 2022, aqui claramente eu já tenho uma expectativa de recuperação, que aliás já está em curso, e provavelmente recuperação, inclusive em relação ao tombo tomado. Não é um crescimento avassalador, mas 4% para o padrão europeu em 2021, mesmo depois de um tombo, é um resultado no mínimo apreciável, tá? E depois 3,5, 3,6 em 2022, tá? Então, aqui novamente o desenho da recuperação, tá? Vamos falar desse cara aqui agora. China. Pessoal, a China, ela vinha mantendo algo entre 6 a 8% ao ano nos últimos 10 anos. Em 2019, foi em torno de 6%, tá? Mas se eu pegar os anos anteriores, eu facilmente identificaria ali 7, 8% em cada um dos anos. Então é um rolo compressor, né? É um crescimento assombroso. Quando eu olho para 2020, repare, cresceu 2,3, provavelmente algo em torno de 2, tá? Aqui é projeção. Alguns vão dizer, então a China, né, não foi tão mal, alguns já dizem, olha, até se deram bem. Calma, gente, sem, né, sem análise precipitada. Por que eu estou brincando com vocês? Pelo seguinte, eu tenho que analisar o movimento, onde eu estava e para onde eu fui. No caso da China, ela vem há mais de uma década mantendo taxas 7, 8 ao ano. Uma queda para 2, ainda que seja um valor positivo, é uma desaceleração brutal. Então, também esse desempenho para o padrão chinês é algo preocupante. Alguma coisa grave aconteceu ali. Claro que essa coisa grave a gente sabe bem o que é. Também é efeito da pandemia e de tudo que ela ocasionou. Mas no caso da China, o retrato fica um pouquinho diferente, pelo fato de eles virem num ritmo muito agressivo há mais de uma década, e quando reduzem, mesmo que não tenham ido para um patamar negativo, conseguiram se manter ali com 2 positivo, mas isso é muito tímido, né? É algo muito aquém da capacidade e até da estrutura produtiva chinesa quando eu olho em termos históricos. Quer dizer, eles poderiam e deveriam estar fazendo muito mais, tá? Um outro ponto que vale lembrar, gente, também cuidado aqui na interpretação. A China perdeu o ritmo de crescimento, desacelerou, esse crescimento é pífio para eles, e ela depende muito do desempenho global como exportadora, como investidora, como receptora de investimento. Então, quer dizer, o mau desempenho dos outros em função da pandemia também é claramente algo muito negativo para ela enquanto economia, tá? Então a gente olha a China aqui pisando no freio, um crescimento de 2 na China é algo que não se vê há mais de década.
tá? Bom, para 2021, olha o vento favorável aí, gente. A China provavelmente deve impor algo como 8, e para 2022 deve chegar perto de 6. Pessoal, eu chamo isso de vento favorável, porque se você examinar hoje a pauta do comércio internacional brasileiro, o parceiro número 1 se chama China e o parceiro número 2 se chama Estados Unidos. Então, se eu quero monitorar variáveis externas que podem, vamos dizer, impulsionar o nosso crescimento, num primeiro olhar eu já diria, vamos ver o que vai acontecer na China e vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. E aqui, claramente, as projeções são muito positivas. Então, eu estou numa regata e alguém está dizendo, olha, o vento vai começar a soprar mais forte e na direção que você deseja. Aproveite. Não significa que eu vá conseguir usufruir dessa corrente a meu favor, mas a ideia é, o vento está aí, sabendo aproveitar, ele vai te empurrar para o lado certo. Tá? Crescimento nesses dois, para um país emergente como o Brasil, é bom negócio. Tá? E finalmente, ó, estamos aqui, né? Não poderíamos ficar de fora aqui do circuito. Pessoal, o Brasil vinha crescendo a um ritmo tímido, tá? Ainda como recuperação lá da crise de 14, 15, 16, tá? Vinha ali mantendo 1,5% ao ano. Tímido por quê? Porque somos um país emergente. Quer dizer, a gente tem que estar sempre almejando taxas de crescimento, no mínimo superiores ao bloco desenvolvido. E aqui, quer dizer, 1,3, mas tudo bem, ao menos vínhamos crescendo. Tá? Aqui está a estimativa da pandemia. Esse número deve ficar por aqui mesmo, né? 2020, uma queda de, eu arriscaria menos 4,2 ou 4,3, o oficial, tá? Mas enfim, não vai estar longe disso. E deem uma olhada aqui 2021 e 2022. Aqui claramente a gente já enxerga o movimento também de recuperação no Brasil. Tá? Não é uma recuperação, vamos dizer, triunfal, mas quando eu olho 21 e 22, nitidamente eu observo que o tombo tomado em 20 tem tudo para ser superado, né, nestes 2 anos. Tá? Imaginando aí 3,5 em 2021 e 2,5 em 2022. Tá? Então, esse é o quadro atual. Primeira percepção que ele nos permite. Passado o momento mais grave da crise, pelo menos no sentido econômico, que foi o ano de 2020, países já desenham um processo de recuperação econômica. China, Estados Unidos, zona do euro, são grandes parceiros nossos e inclusive o Brasil. Já estamos trilhando um caminho de recuperação econômica. Agora, a dúvida que fica é, Anderson, mas qual é o ritmo dessa recuperação? Qual é a intensidade e por quanto tempo ela deve se prolongar? Né? Por mais quanto tempo eu vou usar a expressão recuperação econômica ao invés de crescimento para valer? Porque o crescimento pressupõe que eu já estou acima de onde eu estive no passado. Quando eu estou falando em recuperação, gente, significa dizer, olha, eu ainda estou tentando voltar para onde eu já estive. Eu tomei um tombo, tá? Por hora, o termo é recuperação. E a pergunta que fica é, qual é o ritmo? Qual é a intensidade? Por quanto tempo mais ela deve se alongar? Pessoal, nesse sentido, duas perguntas tentam iluminar aqui a nossa reflexão pensando na recuperação, tá? Primeira questão, qual é o padrão dessa recuperação, né? Como é que vai ser a reação dos países a ela, né? Como é que as sociedades vão reagir no período ainda anterior à vacinação? Pessoal, essa primeira pergunta que vocês estão vendo, ela quer dizer o seguinte: hoje, a questão central é vacinação
da população em geral, quer dizer, o conjunto da população. Mas a gente já percebeu que isto não vai acontecer rapidamente. Isso tem um timing próprio, é algo para meses, talvez para um ano, e a grande questão dentro e fora do Brasil é: enquanto a vacinação não for coletiva, geral, abordando toda a sociedade, ou pelo menos a maior parte dela, como é que as economias vão reagir? Como é que elas vão se manter em ritmo de recuperação sem perder fôlego nem intensidade? Este é um desafio muito grande. A gente já percebeu que o grande vetor adiante é a vacinação, quer dizer, ela no curtíssimo prazo é o ponto mais importante para a superação da crise, afinal a crise é uma pandemia, é uma crise sanitária, tá? Mas ela tem um timing próprio, que responde às empresas, à produção, à área da saúde, ao planejamento público. E aí a grande questão é, de hoje, até termos uma vacinação ampla, coletiva, nos países, como é que a nossa economia vai se comportar? Né? Eh, Risco de segunda onda, novo lockdown, curva de óbitos, como é que isso vai se comportar? E isso afeta diretamente a atividade econômica. E aí eu já parto para a segunda pergunta: como é que as políticas públicas de cada país vão conseguir continuar dando impulso a essa retomada, a essa recuperação? E políticas públicas, gente, aqui eu me refiro à área da saúde, ou seja, o planejamento da vacinação, a capacidade de continuar atendendo doentes no setor público, de conseguir atender a todos que procuram ajuda, né, em função da pandemia. Tá? E dois, na área econômica. A maioria dos países lançou mão de recursos, de políticas expansionistas, liberou crédito, auxílios emergenciais, linhas de financiamento para empresas. Só que tudo isso gera pressão sobre a dívida pública dos países. O dinheiro não é infinito, pelo contrário. Então, como é que os governantes locais vão dar conta de se manter auxiliando a sociedade, em especial famílias carentes, né, desempregados, famílias de baixa renda e empresas também, diante de cenários de endividamento público crescente? Isso não é privilégio do Brasil. A situação aqui é delicadíssima, mas outros países estão diante do mesmo dilema. Então, dois pontos hoje ditam o ritmo e a intensidade e a própria duração da nossa recuperação. Como é que nós vamos nos comportar até que a vacinação seja plena e coletiva? E como é que os governos vão dar conta de manter políticas de saúde e de auxílio econômico adequadas até que a vacinação seja plena? Tá? Aqui eu tenho dois desafios enormes, e no caso do Brasil, gente, sem dúvida pesados pelas características históricas e econômicas do país. Tá? Nesse sentido, gente, ó, vamos dar uma olhada nessa outra tela aqui, ó. E aí, mas qual é o desenho que se aposta, né, que se pode apostar hoje para a nossa recuperação? E aí eu começo com essa brincadeira aqui, né? Nós temos ouvido desde meados do ano passado muitas letrinhas para qualificar a nossa recuperação, né, na boca dos políticos, do ministro, da grande mídia, dos executivos. Então, gente dizendo: olha, a recuperação vai ser em V. Quer dizer, nós vamos dar um mergulho fundo e vamos emergir com tudo. Outros, não, não, vai ser um W, né? A gente vai mergulhar, voltar um pouquinho, mergulhar de novo com a segunda onda, voltar. Aí, nessa brincadeira, já surgiram aí análises dizendo: não, não, vai ser uma letra L. Nós vamos mergulhar e vamos ficar um tempão lá na recessão. Outros vieram com uma letra U,
né? Não, nós vamos mergulhar, ficar um tempão na recessão e depois levantar com tudo. E aí, gente, né, no ano passado, um célebre economista norte-americano falou: não, não, vai ser uma letra K. Né? Nós vamos afundar com tudo, alguns setores vão emergir com força e outros vão derreter. Aí alguém ainda disse: não, vai ser o símbolo da Nike, né? Então, quer dizer, aquela asa, né? Pessoal, lógico, a tentativa, né, dessa brincadeira é ser didático e tentar fazer um exercício de previsão, né? Imaginando uma trajetória. Mas a bola de cristal econômica ninguém tem. Então, o V, o W, o símbolo da Nike, o K, são especulações. E eu até brinco também aqui um pouco com vocês, também fazendo a minha especulação. O que temos até hoje nos permite acreditar neste símbolo aqui, ó. Alguém lembra que símbolo é esse? Ele parece uma raiz quadrada, né? Do tempo lá do colégio, da faculdade, quem estudou cálculo e tal. Então é uma raiz quadrada. Por que uma raiz quadrada? Porque a gente vinha de um ritmo tímido de crescimento, mergulhamos com força, começamos a emergir a partir do meio do ano passado, num movimento de recuperação, mas agora, nesse começo de 2021, na virada do ano, né? A impressão que nós temos é que esse ritmo de recuperação, e isto não é apenas no Brasil, mas também no Brasil, ele vem perdendo fôlego. Eu diria quase que entramos em compasso de espera. Espera por o quê, Anderson? Especificamente pela vacinação. No curto prazo, é o vetor mais importante para que essa curva se complete. Tá? Em especial, gente, nesse caso aqui, repare, a recuperação tem sido forte, perdeu fôlego e não se completou ainda. Por quê? Porque eu não voltei ao patamar pré-crise. Né? A grande sacada aqui é, para superar o momento de recuperação, eu tenho que voltar ao patamar onde eu estava antes do tombo. Enquanto eu não voltar, eu continuo dizendo que eu estou em recuperação. E é o caso brasileiro. Tá? Para ilustrar essa trajetória, gente, eu quero mostrar esta tela aqui para vocês. Tá? Essa aqui nos dá bons insights. Tá? O que eu tenho aqui? Pessoal, esse gráfico grandão aí que vocês estão vendo, né? Ele mostra um indicador chamado IBC-BR. É o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Vamos lá, quem é ele? Pessoal, o Banco Central do Brasil, todo mês, ele calcula o IBC-BR. Qual é a intenção? A intenção é tentar medir o nível da atividade econômica no Brasil. Né? Quer dizer, o quanto o Brasil está produzindo de riqueza, qual é o desempenho da atividade econômica. Mas aí você vai me dizer, pô, Anderson, espera um pouquinho, não é o PIB, né, o indicador correto para isso? É o PIB sim, gente. Mas o PIB, vejam só, ele é divulgado pelo IBGE trimestralmente, e ainda assim é uma parcial, e o indicador oficial do PIB, apesar de completo, ele é um indicador anual. Então, quer dizer, eu tenho divulgações a cada 3 meses do PIB, parciais, e o número fechado eu só vou saber uma vez por ano. Então, apesar do PIB ser o melhor indicador do nível de atividade econômica, é claro que eu não consigo, através dele, ter um monitoramento, uma análise quase que em tempo real do que está acontecendo na economia. Eu vou ter que esperar 3 meses, mesmo assim. Passado o trimestre, o IBGE ainda demora de 2 a 3 meses para divulgar a parcial. Então, quer dizer, eu fico meio distante do que está acontecendo. E o IBCBR? O IBCBR tem uma virtude enorme. Ele é divulgado mensalmente pelo Banco Central. Né? O cálculo dele é baseado em alguns setores que compõem o PIB,
alguns dos mais importantes, quer dizer, é uma amostra, ele não é completo que nem o PIB, mas ele tem essa virtude interessantíssima. Ele é divulgado mensalmente e isto é uma tremenda ferramenta para monitorar momentos de crise e também momentos de recuperação econômica, tá? Como o caso atual. Então, eu consigo, né, ali, quase que em tempo real, observar o filme se passando em termos de trajetória econômica. Tá? Então, esse é o IBCBR. Agora, vamos dar uma olhadinha nele aqui nessa tela. Eu puxei uma série, gente, que vai de janeiro de 2013 até o final de 2020. Então, ela está bem atualizada. Tá? Dei uma olhada. Lá em 2013, a gente vinha crescendo. Depois, na virada para 2014, olha o que aconteceu. Mergulhamos com tudo numa forte e prolongada recessão. Uma recessão que começa em meados de 2014 e vai bater ali na virada para 2017. Pessoal, olha o tamanho do tombo. Tá? Lembrando, gente, que detalhe importante, o IBCBR ele é calculado com base 100, né? Que é número índice. Lá em estatística a gente chama de número índice, né? Por que base 100? Porque aí eu acompanho a trajetória, o movimento ao longo do tempo. Nesta minha série histórica, o nível 100 era 2002. Então você está olhando aí, né? 140, 150, mês a mês, ano a ano. Olhe o tamanho do tombo, tá? A partir de 2017, a gente começa a engrenar uma recuperação desse grande tombo de 2, 3 anos. Então, ó, dá uma olhadinha aí. Tá? 2017 eu tenho a liberação das contas inativas do FGTS, uma primeira reforma trabalhista, enfim, eu começo a ter algumas medidas que trazem certa confiança e até injeção de recursos na economia. Agora, é uma recuperação tímida, né? Na hora que você observa aí 17, 18, 19, você vê que está crescendo, mas está crescendo devagar e de vez em quando aí toma uns solavancos, tá? Exemplo, deem uma olhadinha aqui no ano de 2018, maio de 2018, ó, tô com o mouse aqui, ó, tá? Pessoal, estão vendo essa queda? Só que foi a greve dos caminhoneiros no Brasil. Tá? Dá uma olhada no impacto de um evento que durou alguns dias, mas foi marcante na economia, e olhe o impacto dela em termos de, vamos dizer, efeito prejudicial sobre a economia. Tá? Não há dúvida, pesado. Tá? Para um evento ali de uma semana. E aqui também, de bem ou mal, está a prova do quanto o IBCBR é um indicador interessante, né, para monitoramento. Olha como ele é sensível. Né? Eu enxergo aqui um episódio particular, uma greve de um setor, de uma categoria. Tá? Mas a gente vinha crescendo, ó, que ano de eleição, né? Balançou um pouquinho. No final de 2019, ensaiando aí um fôlego melhorzinho, né? No desempenho, e eis que fevereiro, março, abril, mergulhamos na pandemia. Dá uma olhada no tombo. Esse tombo aqui, gente, ele é impressionante. Na série do IBCBR, também nada parecido. Repare que o mergulho ele é mais fundo do que o da crise anterior. Óbvio, ele dura bem menos tempo, mas ele é muito intenso, tá? A partir de julho, repare aqui comigo como nós começamos uma trajetória de recuperação. E esse, para mim, gente, é o grande indicador da recuperação. Primeiro, por ser mensal. Segundo, por ser sinônimo da atividade econômica no Brasil. E terceiro, porque ele mostra uma trajetória inconteste de que a economia dá sinais de recuperação. Então, olhem as barrinhas aqui em azul,
ficando cada vez maiores ali em julho, agosto, setembro em diante, tá? Hã, detalhe importante, pessoal, aqui eu enxergo direitinho o fato de que eu ainda estou em recuperação. Repare que a barrinha azul, a última, né, fechando ali 2020, ela ainda está em nível inferior, em termos de altura, né, vamos dizer assim, daquilo que se observou antes da crise. Então dá uma olhada aqui, ó, novembro, dezembro de 2019 e aí o final do ano de 2020. Então, primeiro ponto, estou em recuperação e ela ainda não se encerrou. Ah, Anderson, mas e agora? Já tem números um pouquinho mais recentes? Olha, já tem as prévias sim, e tudo indica, gente, estacionou, confirmando aquele nosso desenho da raiz quadrada. Então ela parou nesse patamar, não é um patamar ruim, óbvio, muito melhor do que o mergulho que demos lá para março, abril, mas é um patamar aquém do ponto onde já estivemos antes da crise, tá? Pessoal, só a título de curiosidade, e alguns aqui vão lembrar, tá? O IBCBR, quando ele é divulgado na grande mídia, ele normalmente é chamado, nos telejornais, enfim, de prévia do PIB, para vocês terem a ideia de como ele é importante e acaba fazendo esse papel. Então você está ouvindo lá o jornal, o repórter lá diz: ó, foi divulgada a prévia do PIB pelo Banco Central. Na verdade, gente, não existe prévia do PIB, né? O que existe é o IBCBR, é que ele acaba vestindo esse papel, né, de antecipar um provável movimento do PIB, tá? Já que ele também mede atividade econômica, tá? Mas ó, deem uma olhada. Quais são os vetores agora para que a gente consiga no Brasil continuar numa trajetória de recuperação nos próximos meses? Pessoal, vetor número um, a questão da dívida pública e da manutenção do auxílio. A dívida pública no Brasil, há 6 anos, está em literal trajetória crescente. O déficit público, em particular, desde 2014. No ano de 2020 foi recorde. A gente estima aí um déficit de 700 bi. É um rombo. Ah, então não há mais espaço para manter auxílio emergencial ou algo assim. O espaço de fato é reduzido, mas existem medidas emergenciais que podem ser implementadas durante o período ainda crítico de crise. A meu ver, fundamentais para manter a economia num ritmo de recuperação e, ao mesmo tempo, dar uma proteção às famílias mais vulneráveis e não são poucas no Brasil. Ah, Anderson, mas a questão do déficit? Gente, o déficit, desculpe, ele há 6 anos é permanente no Brasil. E não é no momento de crise profunda que nós vamos conseguir resolvê-lo. Ah, você está fazendo apologia do déficit? Eu não. Eu acho que esse é um problema sério e que precisa ser devidamente atacado. Mas como atacá-lo? Cortando o auxílio? Olha, acho que não resolve. O que precisa ser feito de verdade, ó, dá uma olhada ali na tela, são reformas. O déficit público é crônico no Brasil, gente, há 6 anos. Ele não é derivado da pandemia. A pandemia agravou o problema, porque a receita do governo derreteu com empresas paradas, com consumo parado, e o gasto do governo aumentou para dar auxílio às famílias e fazer os aportes na área da saúde. Então, o esperado aconteceu dentro e fora do Brasil. Déficits públicos se ampliaram. E aí, como é que a gente resolve ele no Brasil? Pessoal, ele é crônico. Há 6 anos nós estamos em déficit público. E atacá-lo no Brasil hoje passa por uma série de medidas, em especial duas reformas: a administrativa e a tributária.
Reformas que há muito tempo são discutidas no Brasil estão agora novamente em discussão, mas há muitos interesses em jogo e trâmites ali que demandam tempo. Entre proposta, análise, aprovação, acordos, enfim, existe um trâmite político entre poder legislativo, executivo, vontade política, né? Mas algo é fato: mudar essa estrutura deficitária não é simplesmente nesse momento imaginar né, um corte brutal aí no momento de pandemia, né, num quadro de pandemia. Na verdade, é mexer estruturalmente com o problema. E aí eu tenho que aprovar reformas. Tá? Ah, mas se eu fizer uma reforma, o resultado é imediato? Não, não é. Ele é para 5, 10 anos. Mas o mercado, gente, ele precifica no presente o movimento futuro. Tenhamos isso em mente. É muito mais importante para o mercado ter um horizonte de números melhores para o Brasil para daqui 5 anos do que tentar na martelada resolver o número agora. E veja, não, repito, longe de qualquer apologia ao déficit público, né? Eu acho que as contas públicas devem permanecer em nível saudável e sob controle, mas no momento de pandemia em que a receita do governo cai e os gastos aumentam, em especial na proteção social, o que é compreensível diante da crise, ela é dramática, não dá para esperar outra coisa que não seja o déficit. Então vamos atacá-lo de outra forma. Vamos melhorar a estrutura geradora de déficit que existe no Brasil. E aí eu vou ter que atacar uma reforma administrativa, eu vou ter que atacar uma reforma tributária para valer. Tá? Então, esses, a meu ver, são dois pontos hoje cruciais. Como lidar com a dívida pública, como manter os auxílios à sociedade e às empresas durante ainda o período de recuperação pré-vacina, tá? E, finalmente, como emplacar reformas que garantam que, no médio prazo, a nossa situação estará melhor em termos de contas públicas. Não no curtíssimo prazo, não dá nem para imaginar isso, tá? Finalmente, gente, aí sim falando do curto prazo. Vocês estão vendo a injeçãozinha aí, para, de fato, acelerar a recuperação no curto prazo, aí eu não tenho dúvida. A medida mais imediata e eficaz é organizar e agir dentro do plano de vacinação. Quer dizer, fazer a coisa acontecer, tentando atingir o maior percentual possível de pessoas na sociedade vacinadas num espaço de tempo pequeno. Claro que isso não é tarefa fácil, nem para o Brasil, nem para outros países. Depende de disponibilidade de insumos para vacina, depende de fabricação das mesmas, de uma enorme logística de armazenamento e distribuição das vacinas, mas é algo que tem que ser feito. Tá? Não há dúvida do benefício claro disso na área da saúde, isso deve reduzir a curva de óbitos, isso deve injetar confiança nas famílias, isso é algo importante para a retomada econômica, e ao mesmo tempo, isso deve manter, vamos dizer, o nosso ritmo de recuperação. Quer dizer, aquele símbolo da raiz quadrada ele vai desaparecendo. Eu volto a imaginar uma curva ascendente em termos de recuperação, tá? Então, esses são os três drivers aí importantes para a continuidade da recuperação econômica no Brasil, tá? Que mais? Pessoal, ainda dentro dessa lógica, outro indicador que eu gosto muito de examinar e acompanhar, ainda mais em momentos de recuperação ou crise, né, são os índices de confiança, tá? Em especial, confiança do consumidor e confiança do empresário, tá? Aqui eu tenho a confiança do consumidor. Ele é medido pela equipe do IBRE, da FGV, e é uma medição mensal, tá? Essa medição, ela visa mostrar o quanto o consumidor está confiante na economia brasileira.
né? O quanto ele tem expectativa de realizar novos consumos, o quanto ele está confiante na manutenção da sua renda. Então dá uma olhadinha. Eu puxei aqui de outubro de 2018 até janeiro de 21, tá? Opa, perdão, virei aqui. Dá uma olhada. Lá em outubro de 18, essa confiança melhorou, né? Era um momento pós-eleição, equipe nova, congresso renovado, uma certa injeção de otimismo, a gente chama de lua de mel pós-eleição, né? É natural, quer dizer, você tem uma troca ali de poder, acaba gerando expectativas positivas para o país. Aí entrou o ano de 2019, a economia começou a patinar, algumas rusgas lá no campo político, a confiança perdeu o fôlego, tá? Do meio de 2019 em diante, lentamente essa confiança começa a dar sinais de que está melhorando um pouquinho. No finalzinho de 2019, ela sobe mais um pouco, mas aí, claro, entre o ano de 2020, ali para fevereiro, março, abril, a confiança derrete. Também de maneira histórica, né? Aqui é uma perda brutal de confiança, e o que está por trás, óbvio, é a pandemia e o medo causado por ela. Medo em que sentido? Pessoal, aqui eu estou falando do consumidor, das famílias. É o medo na área da saúde, medo da doença, do risco de morte, e é o medo material. Medo de perder o emprego, de ter salário reduzido, de ver a empresa fechando, o negócio derretendo. Quer dizer, uma combinação aí um tanto quanto dramática, é um medo absoluto. Isso mina a confiança e leva ela a níveis alarmantes, tá? Porém, gente, a partir de maio, junho, observe como essa confiança começa a se recuperar. E aqui um comentário interessante. Pô, Anderson, mas como é que a confiança volta a subir se a pandemia continua, né? Quer dizer, o problema não se resolveu, né? Essa crise atual, ela é na área da saúde, né? A sequela dela é econômica, mas ela foi gerada na saúde. E ela não foi resolvida plenamente ainda. Pessoal, aqui eu começo a ter notícias de vacinas promissoras sendo estudadas. Aqui eu começo a ter o retorno gradual das atividades econômicas. Aqui eu começo a ter a percepção de que, olha, o sistema de saúde está dando conta, grosso modo, de atender aos doentes, né? Aqui eu começo a perceber que, olha, o uso de mecanismos do home office, enfim, está dando certo, quer dizer, eu estou no meu emprego, o meu salário não desapareceu. Então, isso acaba gerando um retorno gradual da confiança no consumidor, nas famílias. Mas, claro, dá uma olhada. Isso vai muito bem até setembro. Se vocês se lembrarem, é um momento em que a curva de óbitos e de contaminação vinha caindo ali para agosto, setembro, mas já a partir de setembro, outubro, notícias da segunda onda, número de casos voltando a aumentar, né? Notícias de variantes surgindo fora do Brasil e depois aqui também, infelizmente, minam a retomada da confiança. Ela não derrete, como havia acontecido em março, mas repare, aqui dá para ver direitinho lá a raiz quadrada, né? Ela mergulha com tudo, volta a subir e cai de leve, né? Tem uma perda de confiança, mas eu diria que ela estaciona. Eu diria que ela entra num ritmo de stand-by, quase que à espera da vacina, e aqui também há que se pesar o fim do auxílio emergencial no final do ano. Tá? Ele fez grande diferença na percepção de confiança para muitos brasileiros. Tá? Então, entra num stand-by com uma leve tendência à perda de confiança, né? Nesse comecinho de 2021. Tá? Pessoal, do mesmo modo, deem uma olhada nessa tela, por favor. Aqui eu tenho a confiança empresarial, tá? Índice de confiança empresarial. Pois bem,
A trajetória dele é um pouco mais acomodada, menor volatilidade, digamos assim, né? Ele sobe um pouco depois da eleição de 2018, depois ele brinca um pouco de cair, volta a subir, mas nada muito expressivo, tá? Finalmente, em 2020, o tombo medonho, né? Tendo como base a pandemia. Esse tombo, gente, a palavra incerteza resume a situação. Aqui eu vou ter um empresário com medo do negócio fechar, com medo de perder o cliente, sem perspectiva de futuro para sua empresa, sem saber como é que vai ser amanhã, quando ele vai retomar as atividades. Ou seja, aqui eu estou falando da confiança não mais do consumidor, mas do empresário, do que ele espera para o mercado dele, em termos de demanda, em termos de utilização de capacidade instalada. E, óbvio, durante a pandemia, essa percepção, essa expectativa derrete. Tá? Agora, olhem que bacana. A partir de maio, observe como a confiança empresarial volta a subir e com muita força. Pessoal, quando a gente chegar ali em setembro, outubro, ela já está inclusive em nível superior ao pré-crise. Olhem que curioso, hein, gente? Como é que você explica isso se a pandemia ainda não acabou? Pessoal, na verdade, os mesmos motivos do consumidor, ou seja, notícias promissoras sobre vacina, a retomada das atividades, a percepção de que mecanismos e tecnologias que já existiam funcionam e podem ser usados em larga escala, como comércio eletrônico, delivery, plataformas de comunicação digital, videoconferência, né, o home office. Então, nada disso é novo, gente. Essas ferramentas todas estão aí há anos. A grande diferença no momento de pandemia é que estamos tendo a oportunidade de usar esse instrumental todo à exaustão. Então, home office, eu ouço e vocês falar disso há mais de 10 anos, 15 talvez, nem lembro. Agora, vamos ver se funciona mesmo? Agora é a hora. Então, em muitos casos, a percepção foi: olha, até que dá certo. Né? A gente conversa bastante, eu tenho ouvido amigos aí em diferentes ramos, empresas, e já ouvi mais de uma vez o seguinte relato: olha, minha equipe está inteira em home office e o desempenho está bem legal, em alguns casos até melhor do que estava no período pré-crise. Então, quer dizer, a coisa muda. É um novo ambiente com velhas ferramentas. Tá? Então, tudo isso faz com que a confiança empresarial dispare. E um outro ponto vale lembrar: eu tenho um aumento de demanda no final do ano. A pandemia ela gerou uma espécie de demanda represada na economia brasileira. E essa demanda represada ela permanece em certa medida até hoje. É de outubro em diante que ela se mostra. O que é uma demanda represada? Gente, muitos serviços e produtos passaram a ser adquiridos e estavam represados no período pandêmico. E aí eu estou falando de serviço médico e ida ao dentista, por exemplo, até a compra do material de construção para terminar o muro da minha casa. Então, ramos absolutamente diferentes. Houve uma explosão de demanda. Então, aí conversando com muitas pessoas do ramo, né, eu tenho filas de espera na área da construção civil para entrega de materiais, seja porque o mercado foi prejudicado no lado da produção, é natural, mas seja também porque a demanda disparou. Eu já ouvi relatos recentes do tipo: olha, nós estamos vendendo como nunca vendemos. Estamos com fila de espera para o nosso produto. Gente, a pandemia ela gerou uma demanda represada e uma poupança forçada em muitos casos. E aí o gasto ele é jogado para frente. Isso é sempre
positivo para as empresas, ainda que temporário, mas é positivo. Então a confiança empresarial ela dispara por esses motivos compreensíveis, ela volta ao patamar pré-crise, o que é impressionante, eu diria até boa notícia, e aí da virada do ano para esse comecinho do ano, ela perde um pouquinho de fôlego, aqui pelos mesmos motivos, né? O avanço da segunda onda, um certo temor de que a vacinação pode ser mais lenta no Brasil, enfim, os receios que a gente já conhece. Mas de qualquer forma, esta confiança empresarial ela ainda permanece em nível bastante robusto, tá? O que também eu costumo dizer é uma oportunidade interessante. Por quê? Gente, para amarrar aqui esse raciocínio, confiança é algo subjetivo, é expectativa. Mas por que eu estou dando tanta ênfase a indicadores de confiança? Porque, gente, um consumidor confiante é um impulso ao consumo real. E isto faz a economia crescer. O consumo é um componente do PIB. E um empresário confiante é um impulso ao investimento produtivo. E isto é um componente importante para que o PIB cresça. Então, a confiança em si, ela é subjetiva. Aqui eu estou falando de expectativas, né, de quase que de sentimentos. Mas em economia, essa expectativa ela é vital para o desempenho do conjunto. Um consumidor confiante, sem medo de vírus, circulando livremente, com boas expectativas, ele é um candidato maior ao consumo. E isso alavanca a economia. Um empresário com bom horizonte para o seu negócio, olhando a empresa funcionar a todo vapor, confiante, portanto, na economia, ele é um bom candidato a investir e ampliar o negócio. E isto faz a economia se mover. Por isso, de tanta ênfase, a meu ver, principalmente nesse momento de recuperação, no monitoramento dos índices de confiança. Tá? Eu acho que eles entregam para a gente uma informação muito preciosa sobre como se percebe o momento em dois dos principais vetores da dinâmica econômica, o consumidor e o empresário. Tá? Então, fecho aqui essa fala. Pessoal, o meu último slide, já caminhando para o fim aqui, eu trago aqui previsões de mercado para os 4 grandes indicadores, pilares, né, da economia brasileira: PIB, inflação, juros e câmbio, tanto para 2021 quanto para 2022. São previsões, tá? De onde eu tirei essas previsões? Pessoal, essas previsões elas vêm do boletim Focus do Banco Central. Tá? É um boletim, muitos aqui conhecem, ele é publicado semanalmente e a tarefa do Banco Central é coletar no mercado as previsões, normalmente junto a grandes instituições financeiras, com capacidade técnica e analítica, ele coleta essas informações, tira a mediana delas e divulga como previsão de mercado. Pessoal, ele é muito confiável. Óbvio, não há bola de cristal, não significa que acerte o tempo inteiro, não é isso, mas é pelo menos uma previsão de boa base técnica. Tá? Os agentes que estão por trás dela, sem dúvida, são gabaritados, né? Para, vamos dizer, fazer esse tipo de visão futura da economia. Tá? Nesse sentido, gente, ó, deem uma olhadinha aqui. Tá? Deixa eu mexer aqui na minha tela. Pessoal, PIB, claramente previsão de crescimento para 2021 e 2022. O FMI falava em 3,5% para o Brasil. Esse boletim Focus é desta semana, gente. Foi publicado nessa segunda-feira, está super atualizado. Olha, estão falando em 3,29%. Tá? Não está muito longe,
Então dá para imaginar algo entre 3 e 3,5. Não se assuste, essa setinha vermelha aqui significa que essa previsão ela foi reduzida em relação à última, que é da semana passada, mas ela é positiva, tá? E para o ano que vem, espera-se 2,5%, tá? Do PIB. Olha a inflação, gente. Esse ano 3,8%, eu acho que está razoável, está dentro do plano de metas e expectativas do Banco Central. E para o ano que vem, mais ou menos 3,5%. Tá? Tá razoável para o nosso padrão. Selic, isso aqui é fim do período, hein, gente? Olha a aposta aí, hein? O mercado está dizendo que vai terminar em 4%. De novo, ninguém tem bola de cristal, mas a aposta pesada é em aumento da Selic já nos próximos meses. Tá? Aliás, a aposta é que na próxima reunião do Copom, né, dentro do Banco Central, eles decidem a Selic, já haverá aumento de 0,25 ou meio, tá? Mas é uma aposta. Tá? E para o ano que vem já se espera aí uma Selic de 5 no final do ano que vem. Tá? Finalmente, câmbio, gente. Taxa de câmbio. Espera-se que termine o ano em 5,05 real por dólar e o ano que vem em 5. Então, mercado fazendo aposta numa taxa de câmbio que deve estacionar na faixa dos R$ 5. Claramente é isso que o mercado está dizendo. Tá? É uma aposta razoável, até porque o Banco Central, através da política cambial, ele tem hoje condições, ferramentas e até reservas, né, cambiais que lhe permitem, né, passar da crise, manter o câmbio nesse patamar. Então, mais uma aposta aqui bem razoável. Tá? Então, esses são os 4 pilares da economia, previsão para 2021, 2022, bem atualizada. Tá? Eles confirmam, a meu ver, uma inflação sob controle, juros um pouco mais altos, já se esperava, PIB em crescimento, isso é muito importante, tá? E finalmente um câmbio que, ao que tudo indica, deve estacionar na faixa dos 5. Tá? Então, essa é a visão de futuro, de curto prazo, que a gente consegue ter para a economia brasileira. Tá? Pessoal, eu fecho aqui minha fala, ó, já até estourei o tempo combinado aí com o Marcelo, com a Marcele, tá? Meu super obrigado a todos vocês, tá? Pela paciência aí com um tema tão árido. Olha, tá aqui meu contato no LinkedIn, tá aqui meu e-mail da Unitar, então, por favor, me acessem, vamos nos acompanhando e, lógico, eu fico à disposição para o que estiver ao meu alcance. Pessoal, super obrigado pela atenção. Professor, a gente que agradece mais uma vez aí a sua disponibilidade, seu carinho com esse assunto. A gente sabe que é um assunto longo, né? A gente podia ficar aqui 5 noites seguidas falando sobre isso e a gente tinha pano para manga ainda, como a gente diz, né? Dá sim. Então, muito, muito obrigada. Amanhã, pessoal, a gente vai compartilhar, então, essa apresentação que o professor usou hoje nessa fala. E a gente convida, então, vocês também para participarem dos próximos eventos que a gente vai fazer. No dia 11 de março, a gente tem a professora Badu falando sobre negócios de impacto, vai ser bem legal também. E a gente entrou agora no Clubhouse, então a maioria aí dos nossos professores está dentro do aplicativo lá, e a gente na semana que vem vai fazer um bate-papo lá também com vários professores e professoras falando sobre essa coisa do ser humano e das máquinas e tudo mais. Então, a gente tem sempre uma agenda bem longa aí de eventos, então, por enquanto, eu tenho esses 2 para divulgar para vocês, mas, como vocês sabem, a gente não para nunca, então, em breve, novos eventos e oportunidades a gente vai compartilhar com todos vocês, tá bom? Mais uma vez, então, obrigada pelo tempo de todos, professor, mais uma vez, um abraço, querido. Eu que agradeço. E até mais. Legal. Obrigado, gente. Se cuidem. Abraços a todos. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.